entendermos o conteúdo dessa passagem. Então, os irmãos se lembram que no domingo passado nós meditamos em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25, quando o apóstolo Paulo ele faz uma lista de 5 pecados que afetam os nossos relacionamentos. Nesta lista de Efésios capítulo 5, ele vai falar sobre a mentira, ele vai falar sobre a ira, ele falará sobre o pecado do furto, falará sobre as palavras torpes e falará sobre a amargura. E todos esses pecados eles têm um efeito negativo para os nossos relacionamentos. Relacionamentos que são construídos na base da mentira, da raiva, da amargura, relacionamentos em qualquer nível. Não estou falando de casamento, mas eu estou falando de amizades, falando de relacionamento na igreja, relacionamento no nosso trabalho, em todos os níveis e esferas. Se eles forem construídos ou influenciados por esta lista de 5 pecados de Efésios capítulo 4, fatalmente nós não conseguiremos alimentá-los por muito tempo. Eles vão sucumbir em algum momento, em alguma circunstância. Nessa primeira parte dessa mensagem de hoje, baseada em Efésios capítulo 3, eu gostaria de ir para o sentido contrário. Eu gostaria de apresentar para os irmãos uma série de virtudes espirituais que nós devemos nos revestir e fazendo dessas virtudes o alicerce para os nossos relacionamentos, daquilo que tange aos nossos filhos, às nossas esposas, aos nossos irmãos e assim por diante. Vamos ver então Efésios, Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 12. Nós vamos ler até o verso de número 17, mas lembrando que a nossa ênfase nessa noite será até o verso de número 15. E depois, na próxima ocasião, o verso 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mesmo assentados, oremos. Senhor nosso Deus, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, aquele cuja todas as coisas que existem veio pelo poder das tuas mãos, humildemente como igreja, como corpo de Cristo, nós nos colocamos na tua presença e te pedimos que a tua voz fale ao nosso coração, que os nossos relacionamentos, que os nossos tratamentos de uns para com os outros sejam governados, orientados e instruídos pela tua palavra. Nós te pedimos que o Espírito Santo nos use como instrumento para que a tua palavra seja falada claramente, objetivamente, e todos que estão aqui sejam tocados, alcançados pela suficiência e autoridade dela mesma. Por tudo te louvamos, por tudo te agradecemos, pelo teu povo reunido nessa noite e em tantos outros lugares do vasto universo, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Ao Senhor a nossa gratidão e o nosso pedido que fale ao nosso coração, no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Talvez alguém possa se perguntar o porquê
gastar tanto tempo falando sobre relacionamentos? Por que investir tanto tempo falando sobre como nós devemos tratar uns aos outros? Por que gastar tanto tempo falando sobre como que devemos construir o nosso caráter cristão, da maneira como nós tratamos a nossa irmandade e as pessoas que estão ao nosso redor? E a resposta a essa pergunta é muito simples, porque não existe nada que nós vivemos mais intensamente do que relacionamentos. Qualquer coisa que você faça na sua vida envolve algum tipo de relacionamento. Desde o momento que você liga para uma empresa para contratar um serviço, até o momento que você chega na sua casa ao final de um trabalho, tudo que acontece entre esses dois períodos envolve relacionamento. Relacionamento com os da família, relacionamento com os amigos da universidade, relacionamento com os companheiros de trabalho, relacionamento inclusive com aqueles que não nos querem bem. Relacionamento, tudo se resume em alguma medida em relacionamento. E na mesma proporção não existe nada que está mais doente ou adoecido do que os relacionamentos. Nunca houve uma época onde se falasse tanto de um desejo profundo de comprar uma casa num sítio e afastar-se de tudo e de todos, porque muitas vezes nós julgamos que ao evitarmos os relacionamentos, a qualidade da nossa vida será melhor. Então eu quero começar essa mensagem dizendo que a grande saída ela não consiste em evitarmos de nos relacionarmos uns com os outros. A nossa proposta é totalmente diferente. É melhorar a qualidade de como nós nos relacionamos uns com os outros, tentando mostrar que se nós formos capazes de tratarmos uns aos outros com amor, com respeito, com lealdade, com integridade, os relacionamentos tenderão a ser saudáveis. Mas se por outro lado, os nossos relacionamentos forem marcados por rivalidades, disputas, discórdias, fofocas e coisas dessa natureza, fatalmente eles serão adoecidos e não há como nós fugirmos disso. Esse texto que nós lemos aqui em Efésios, em Colossenses, no capítulo 3, ele nos chama a atenção porque ele fala de dois momentos da vida de um cristão. Se você observar aí na sua Bíblia, nós não temos aqui no telão, mas se você observar na sua Bíblia, no capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 11, o apóstolo Paulo vai desenhar uma imagem do cristão como se ele estivesse retirando as vestimentas do pecado. Então ele vai dizer no versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Em outras palavras, em todos os momentos quando a nossa vida era governada pelo pecado, nós entendemos então que à medida que o Evangelho vai dominando o nosso coração, essa velha natureza ela não pode ser diminuída apenas, ela não pode ser restringida, ela tem que literalmente morrer. Por isso que muitas pessoas não suportam as palavras do Evangelho, porque ela não cria a possibilidade de uma sintonia entre a velha natureza e a nova natureza. Para que uma sobreviva e sobressaia, a outra tem que sair e tem que morrer. Então a primeira imagem que ele escreve é exatamente essa. Da mesma maneira que nós tiramos uma roupa suja do trabalho, nós devemos então tirar as vestimentas mortas do pecado. E ele vai falar então uma lista de todos esses pecados. Fazei, pois, morrer a velha natureza, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria, e assim sucessivamente. Tirem isso de dentro de vocês, matem esses hábitos, não os alimentem, façam morrer a velha natureza. E quando nós chegamos no versículo 12 em diante, ele vai usar uma imagem diferente. Se no primeiro momento você tira os pecados como se fossem vestes, agora você vai revestir-se das virtudes como se elas também fossem vestimentas.
É a substituição das vestes profanas pelas vestes santas. É a retirada da prostituição e todos os seus pecados iminentes a ela, e a substituição pelas virtudes santas que ele passa a descrever a partir do versículo 12. E veja que a primeira palavra do versículo 12 é revestivos. Em outras palavras, tira uma roupa e revista-se da outra. Então, nessa primeira mensagem, eu quero rapidamente meditar com os irmãos sobre todas as vestimentas espirituais que ele descreve, do versículo 12 até o versículo de número 15. E como cada uma dessas vestimentas, elas devem afetar a nossa vida e os nossos relacionamentos. A primeira delas está no versículo 12, quando ele começa dizendo assim: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Veja que ele se refere à igreja como eleitos de Deus, santos e amados, e aí ele passa a descrever a primeira veste, que são os ternos afetos de misericórdia. O que são os ternos afetos de misericórdia? Na verdade, o que Paulo está falando é sobre a necessidade de nós desenvolvermos a misericórdia de uns para com os outros. Como é triste quando você percebe que o sofrimento de um irmão não afeta o outro irmão. Como é triste nós observarmos que as mesmas práticas que nós encontramos no mundo secular, no mundo profano, no mundo onde o reino ainda não alcançou, sendo recorrentes dentro da esfera cristã. Então Paulo está dizendo, não é assim que deve ser. Meus irmãos, vocês que são eleitos de Deus, que foram separados por Deus e que são amados por Deus, vocês devem desenvolver a misericórdia de uns para com os outros. Em outras palavras, vocês devem ter uma genuína simpatia pelas necessidades dos outros. Essa expressão, ela expressa e ela significa um profundo sentimento de preocupação que resultam em ações práticas. Eu me lembro até hoje, quando meu pai faleceu, alguns anos atrás, e alguns irmãos me acompanharam até aquele momento, e fico pensando comigo mesmo que se eu tivesse que fazer sozinho, talvez, certamente conseguiria, mas certamente não seria da mesma maneira, porque não existe nada melhor do que você olhar para o lado e você saber que tem alguém te acompanhando no momento difícil. A mesma verdade, ela está embutida nessa expressão, termos afetos de misericórdia. Não importa se isso nos custará dinheiro, se isso nos custará o tempo. Se pudermos ser misericordiosos, sejamos, no sentido de nós olharmos para os nossos irmãos de maneira terna, de maneira bondosa e de maneira graciosa. O pastor Russell Shedd, falando sobre esse texto, ele disse que a violência que atrai tanta atenção na literatura, na televisão, nas revistas e grande parte dos meios de entretenimento tende a criar sentimentos opostos, imunidade e indiferença emocional frente à miséria e sofrimento terríveis de que há tantas vítimas no mundo. Então você viu que recentemente caíram 2 aviões, mas a gente não vê as pessoas chorando, exceto os familiares, mas essas coisas elas deveriam nos entristecer, nós deveríamos nos compadecer, deveríamos ter misericórdia daqueles que sofrem, da mesma maneira como Cristo tratava as pessoas, nós devemos tratar também os nossos irmãos. Veja como Jesus sentia compaixão dos seus irmãos. Quando chegou ao seu conhecimento que Lázaro havia morrido, diz o texto que Jesus chorou. Quarta-feira passada, quando meditávamos aqui em Marcos, no capítulo 1, diz o texto que quando ele se encontrou com aquele homem leproso, ele ficou profundamente sentido e compassivo em relação àquele homem. E lembre-se, quanto mais próximo de Cristo
Cristo estivermos, mais cheios de misericórdia e compaixão nós seremos. A segunda virtude que ele descreve no versículo 2 é a bondade. A bondade é o oposto da malícia, descrita no versículo 8. Ser bom é ser benevolente para com os outros, da mesma maneira como Deus é benevolente para conosco. A bondade toma a iniciativa em responder generosamente às necessidades dos outros. Refere-se ao espírito amigável e ajudador que procura suprir as necessidades dos outros com atos generosos. A bondade é expressa em atitudes. Veja o exemplo de Barnabé, como ele tratava os cristãos da igreja primitiva. Ele cuidou de Paulo, ele cuidava dos cristãos pobres de Jerusalém, cuidou de João Marcos, e ele era essencialmente um cristão bondoso. E a nós cabe também desenvolvermos a virtude da bondade. A terceira virtude que Paulo descreve no versículo 3 é a humildade. A humildade, ela não era considerada uma virtude no mundo antigo. Tanto é que quando uma pessoa ela tinha algum traço de humildade, ela era considerada uma pessoa fraca. Se Cristo, de uma certa maneira, ele era considerado pela sua capacidade de ser humilde, não como um líder poderoso como os romanos gostavam de desenhar, mas segundo os padrões humanos, ele era um fraco. Mas segundo os critérios espirituais, segundo os critérios de Deus, todo cristão deve seguir o exemplo de Cristo, desenvolvendo a humildade como uma virtude a ser seguida. Então lembre-se que a humildade, ela é antes de mais nada, a correta compreensão de quem Deus é e de quem nós somos. E quando nós somos confrontados com a realidade de quem Deus é e quem nós somos, a única reação que nós devemos ter é de nos prostrarmos. Não existe nenhuma passagem da Bíblia que alguém que tenha encontrado com Deus de uma certa maneira face a face não tenha se prostrado. Diante de Deus, todo mundo se prostra. E o que nós aprendemos com isso é que da mesma maneira que Cristo, ele tratava as pessoas com a sua singela humildade, é o nosso dever também sermos humildes uns para com os outros, porque a humildade, ela nos protegerá do amor que nós sentimos exageradamente por nós mesmos. Quanto mais nós nos amamos, e quanto mais nós tentamos construir uma imagem em cima de nós mesmos, menos humildes nós seremos. Então a nossa luta e o nosso desafio é para que nós sejamos como o centurião romano, que ao chegar-se próximo de Jesus, ele declarou que ele não era digno de receber o Senhor na sua casa. Ao contrário de Pilatos, que ao estar diante de Jesus declarou: não sabes que eu tenho poder para soltar você ou para te crucificar, porque ele achou que era mais do que realmente era. Portanto, irmãos, uma pessoa humilde, ela sempre estará pronta a reconhecer o valor dos outros e a reconhecer os seus próprios erros. Humildade é, em última análise, honrar os outros mais do que a si mesmos. A quarta virtude, no versículo de número 12, na parte final, quando o apóstolo Paulo fala sobre a mansidão. Então a mansidão, ela também não é sinônimo de fraqueza, mas ela é sinônimo de controle. Como é bonito ver uma pessoa que teria o poder, por exemplo, para eliminar a outro, para se vingar de uma maneira muito mais poderosa, mas ela exerce o seu poder de dominar os seus impulsos e não responder na mesma moeda. Não é porque uma pessoa maltrata você ou distrata você que você deve responder na mesma moeda. Na verdade, responder na mesma moeda é um padrão mundano, mas responder uma afronta de maneira mansa é um padrão divino. Moisés era considerado como o homem mais manso da terra. Jesus, com toda certeza, um homem perfeito, ele é descrito em Mateus 11:29 como manso e humilde
coração. E a pessoa mansa, ela está pronta a sofrer danos em vez de causar danos. Como eu ouvi um irmão me contando uma história, que certa vez ele foi muito ofendido no seu trabalho por um dos seus companheiros de serviço, e mesmo assim ele foi lá e pediu perdão por uma eventual ofensa que porventura pudesse ter sido feita. Para muitas pessoas isso não faz sentido nenhum, mas biblicamente falando, espiritualmente falando, se você é capaz de sofrer dano, você é uma pessoa que aprendeu o significado da mansidão, que é a qualidade de manter o seu poder e a sua personalidade sujeitos à vontade de Deus. Você poderia falar tantas outras coisas que até são verdadeiras, mas o manso, ele domina os seus impulsos e age humildemente. A quinta virtude que deve também fundamentar os nossos relacionamentos é o que Paulo chama de longanimidade, ou literalmente significa uma paciência muito longa. É alguém cujo espírito jamais perde a paciência com o próximo. É a paciência que nós devemos ter com as pessoas. A longanimidade é a paciência estendida ao máximo. É quando nós suportamos uma ofensa, suportamos uma aflição, quando nós estamos diante de um contexto de guerra, e mesmo assim, o nosso espírito, ele é governado pela paz e pelo entendimento de que o Senhor tem tudo de acordo com a sua vontade. Para o mundo, ser grande é quem tem o poder de vingar-se. Os filmes falam muito sobre isso. O sujeito vai lá, ele é atacado por alguém, e ele vai lá e se vinga em 10 vezes pior do seu inimigo. Mas biblicamente, se Cristo fosse, ou se Deus fosse se vingar de nós, proporcionalmente ao que nós fazemos, não haveria ninguém para contar a história. Por isso, para o cristão, ser grande é renunciar à vingança. E aí no versículo de número 13, ele vai falar sobre a importância de suportarmos uns aos outros e de perdoarmos mutuamente uns aos outros, como Cristo nos perdoou. E nós não vamos entrar profundamente nesses dois pontos, porque esses já foram falados em outras ocasiões. Mas eu quero, já na última parte dessa mensagem, chamar a sua atenção, especialmente para o versículo de número 14, quando Paulo diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É como se ele dissesse que todas essas virtudes, elas têm uma importância, todas elas são importantes, mas acima de todas elas, há uma que é maior. Todas as outras virtudes, de um certo sentido, elas até podem existir, mas se elas não forem governadas pelo amor, elas não serão suficientemente consistentes. Uma pessoa, ela pode ser paciente, ela pode ser longânima, ela pode perdoar, ela pode suportar uns aos outros, mas se o seu coração não for governado pelo acima de tudo, que é o amor, nada na vida dela será consistente. A notícia triste é que nós não podemos começar a amar de uma hora para outra. Eu não posso sair dessa igreja e falar: a partir de hoje eu vou amar as pessoas, porque a Bíblia me ordena a amar as pessoas. Não é assim que acontece. A notícia triste é que você não pode mover o seu coração nesse sentido. Mas a notícia boa é que se você é um cristão, se você entendeu o Evangelho, se você foi alcançado pelo poder da graça, se você tem uma experiência real com Deus e com Cristo, então instantaneamente você experimentou o amor mais poderoso que existe, que não é o amor de um marido para com a mulher, não é o amor de um pai ou uma mãe por um filho, mas é o amor de Deus pela sua igreja. Em última análise, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olhem para a maneira como Deus amou vocês. E aí poderíamos fazer uma referência à devocional do Neto, no vídeo que ele colocou hoje,
E não tem como você assistir uma imagem daquela e não se emocionar. Então o pai, ele teve de sacrificar o seu próprio filho por pessoas que ele não conhecia, por pessoas que ele nem sabia quem eram, usando o exemplo do vídeo. Mas veja o que Deus fez. Ele literalmente permitiu que seu filho fosse assassinado pelos piores homens por causa dos nossos pecados, por mostrar na prática o que é o verdadeiro amor. Por isso, irmãos, acima de tudo, mais importante do que qualquer outra virtude a ser vestida e revestida, a mais importante sempre será o amor. As outras virtudes podem existir sem o amor, mas o amor não pode existir sem essas outras virtudes. Se você foi alcançado pelo amor de Deus, essas virtudes elas estão no seu alcance. William Hendrickson, um escritor, um comentarista, ele disse certa vez que o amor é o lubrificante que permite que as outras virtudes funcionem suavemente. O amor é a graça que liga todas as outras graças. Então o amor é o mais importante aspecto da vida cristã. E o amor, ele é a evidência de que uma pessoa ela é um discípulo de Cristo. E finalmente, no versículo 14, na última parte, depois que ele fala sobre todas essas virtudes, ele declara na última expressão do versículo 15: e sede agradecidos. Em outras palavras, o povo de Deus precisa reconhecer que Deus é bom. Nós não podemos alimentar a amargura, não podemos encher o nosso coração de descontentamento. Pelo contrário, agradecer a Deus é uma demonstração de que o Evangelho alcançou o nosso coração. E a santificação, ela só é possível quando nós usamos todos esses recursos que foram ordenados por Deus. E eu encerro essa mensagem perguntando para cada um de nós: quais vestimentas nós temos usado? Será que nós temos usado as vestimentas do pecado, da velha natureza descritas no começo do capítulo 3? Ou será que nós estamos usando as vestimentas dos eleitos de Deus, daqueles que são chamados de santos e amados? Eu gostaria de desafiar você, pelo poder da palavra de Deus, que você retire todas as vestimentas que insistem em estar impregnadas no seu corpo e as substitua por todas essas que são descritas a partir do versículo 12. E a sua motivação não é pensando no seu bem-estar, não é pensando em como isso fará bem para você, embora isso fará bem para você, mas pensando sobre todas as coisas que nós vivemos para a honra e para a glória do Senhor, que a igreja é a noiva de Cristo, e nós devemos procurar nos comportar como a sua noiva, fiel e idônea ao seu noivo. E eu encerro essa mensagem lendo uma frase escrita por um grande pregador contemporâneo chamado Paul Washer, e ele disse o seguinte: então vamos falar de Cristo e da cruz, porque essa é a motivação principal para tudo. Se tens alguma motivação na vida cristã que não seja Jesus Cristo, então você é um idólatra. Se procura fazer alguma coisa porque é correto fazê-la, porque é moralmente correto, ou porque honram esta ou aquela pessoa, então isso é idolatria. Tudo que fazemos, façamos para Ele. E quanto mais sabemos sobre Ele, mais seremos atraídos, tocados e fortalecidos para segui-lo. Então que os nossos olhos se voltem para Ele, Jesus Cristo. E eu convido a mocidade que vem até a frente. Nós ouviremos um cântico agora pelos nossos irmãos, pelos nossos jovens. E esse cântico fala exatamente sobre isso que nós acabamos de ouvir, apresentando o nosso Deus e o nosso Senhor como o nosso